Solta o vídeo aí, irmão. Só pra gente dar uma olhada pra vocês verem. Vamos ver. Vamos lá, na tela. Na tela. Mulher não pode... Peraí. Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Tem que ser submissa porque gosta dele. Foi o Bolsonaro. 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 Lula, eu acho. Foi o Lula. A mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Tem que ser submissa porque gosta dele. Você em casa. Essa fala foi de quem? Para pra pode pensar. Soltar. Pode soltar. Ué, eu sei Deixa quem o povo foi. em casa brincar. Mas deixa o povo em casa responder. Faz o seguinte, responde aí no chat. Isso. Tem até um pessoal que tá perguntando aqui, sargento. Olha só, o João Marcos falou, boa noite, meus irmãos. J Boca de volta. Grande abraço a vocês. Tava sumido, né, Laudácio. J Boca? Cara muito esclarecido e coerente nas suas argumentações. Aí depois teve o rapaz aqui que perguntou aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Tá querendo saber como é que faz pra ganhar a faca. Meu irmão, a faca já foi. Agora ele tá zoando, ele já... Mas enfim, a faca já foi. Foi quinta-feira passada. Inclusive o Elionai Escabelo, levou lá, a faca não, o cutelo, né? Então beleza, vamos seguir aqui com o vídeo, hein? Segura aí. Lula. Tô com medo do Lula. Veja, eu não tenho preconceito, não. O cara que chama de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Bolsonaro. 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 Não vai me dizer que é o Lula. É o Lula? O Lula é direita ou esquerda? Foi o Lula. Meu Deus. Veja só, o colega ali, ele pergunta, o Lula é direita ou esquerda? Percebe que a esquerda, ela doutrinou tanto, ela trabalhou tanto a cabeça das pessoas, que as falas homofóbicas são características... São de direita. Que loucura isso, velho. Que loucura, né? Não é? Que loucura. Solta aí. Lula? Ah, tá. É que quem fala mais de viado, no caso... Feminismo, eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Bolsonaro? Bolsonaro. 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 Lula? Lula. Caralho. Não. Muito bem. Eu não imaginava que tivesse sido. Não, acredito. Eu não imaginava que tivesse sido ele, né? Eu acabei invertendo aí a situação. Lula? Ele falou isso do feminismo? Você tá brincando comigo? Tá bom. Tô com medo. Eu não sei se tá sendo realmente Lula tudo isso. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bolsonaro. 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 Ixi. Agora eu fiquei até meio em dúvida. Eu vou chutar o Bolsonaro. Foi o Lula? Fiquei meio em dúvida. Foi o Lula. Meu Deus! Não sabia. O que mais choca, assim, né? Quando traz a resposta falando que é Lula, todos eles, sem exceção, causam um espanto. E essas falas de Lula não são de hoje. Isso vem há anos, cara. Muitos anos Lula falando. Tem várias e várias outras falas. Mulher do negócio duro, não é assim? É. E assim por diante, cara. O que está acontecendo aí é um processo chamado dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. O que acontece? Qual que é o grande problema para quem se converte? Grande problema para quem se converte. Quando você começa a estudar e começa a entender o que aconteceu, e você fala assim, meu Deus, quer dizer então que Nelson Mandela contribuía com um grupo guerrilheiro que explodia pessoas e matava pessoas, aquele cara que recebeu o Nobel da Paz. Isso aí. Então ele não era bonzinho. Quando você descobre que o Lula, até o nome dele é roubado, você sabia disso, Said? Até não? o nome é roubado. Não, Sabia disso não? Olha só, o Luiz Inácio, o irmão dele era sindicalista. Isso é importante você em casa saber.
Tudo na história do Lula é mentira. Escutem o que eu vou te dizer. Então ele é uma fake ambulante. Ele é fake news ambulante. Uma fake total de tudo. Olha só, vou falar uma outra coisa aqui e vocês não se assustem com o que eu vou te dizer. Tudo que sai da boca do Lula é mentira. Tudo. Eu nunca vi o Lula falando nada que seja verdadeiro. Até o relacionamento dele com a Janja é porque ele precisava de uma mulher para poder contrapor a Michele Bolsonaro. Tudo nele é fake. Tudo é fake. Escolheu o nome mal, dele é fake. O nome dele é fake. Olha só, o Lula, ele era um torneiro mecânico, o irmão dele era sindicalista, trabalhava no sindicato, e existia um sujeito com o apelido Lula que fazia grandes manifestações ali naquela área do ABC. Só que nós estamos falando da era do rádio. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A era do rádio foi a era, por exemplo, que ajudou o Pelé a ser o mito que ele é. Por quê? Porque quando você escuta no rádio falando do gol do Pelé, né? Assiste um jogo de futebol com rádio no ouvido. O cara recebe a bola, mata a bola e chuta pro gol. Na hora que você escuta no rádio, se você escutar só no rádio, o cara fala, recebeu a bola, matou de forma mágica e magistral, fez o gol. Aí você fala, caraca, ele fez um gol. Você escuta no rádio, você acha assim, bicho, o cara matou no peito, antes da bola cair no chão, ele chutou, e você imagina um gol lindo. Pela emoção, né? Você imagina um gol lindo. Cara do outro lado. Exatamente. Então, para aquela população ali, aquele sindicalista guerreiro, lutador, isso, aquilo, outro, era uma imagem mental. E é isso que você acabou de falar agora. Nós estamos falando de imagem mental. Exatamente. Então, olha só. Esse sindicalista chamado Lula, que já movimentava os trabalhadores na região, morreu num acidente. E o Luiz Inácio roubou o nome do sujeito. Até isso, hein? Entendeu? Até isso, miserável. Então, ele roubou o nome do sujeito. Então, olha só. O nome dele é mentiroso. Você sabe como é que ele conheceu a Marisa Letícia? Não. Ele virou pro irmão dele que ele foi trabalhar no setor de pensão do sindicato. Arruma uma viuvinha aí que tem uma boa pensão. Caralho. É que eu tô imaginando a fala. Companheiro, arruma aí uma viuvinha aqui. É, isso mesmo. Ele sempre foi o cara da tramóia. Ele é um Sempre. psicopata, ele é um psicopata em si. O Lula que é contra as armas, ele fornecia armamento, inclusive com munição cluster de desfragmentação, proibida em várias resoluções da ONU, acordos de paz, para o Iêmen. E esse tipo de munição, qual que é o problema? Quando você joga lá a bomba cai, ela não explode. E aí, a qualquer momento, ela pode explodir. Então, explodia fora do ambiente, do cenário de guerra, fora do momento da guerra, e atingia pessoas pacíficas. Matou mais de 10 mil pessoas no Iêmen. O conflito no Iêmen deslocou mais de 3 milhões de pessoas, uma coisa horrorosa. E o Lula patrocinou isso. Assim como patrocinou armamento para o Maduro matar seu próprio povo. Sim. E ele fala que ele é contra as armas. Você compreende? Então, assim, a gente está lidando com um dos maiores psicopatas que já passaram pela Terra. Se você for pegar, pior, porque ninguém consegue associar a ele os crimes. O que acontece com relação ao Lula? Eu fico vendo as pérolas do jornalismo. O que são as prostitutas do jornalismo? Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães. Magalhães e o Reinaldo Azevedo são, por exemplo, eles fazem o que o Dória manda, por exemplo. A Vera, o trabalho dela lá naquela Fundação José de Anchieta, que é quem manda lá na cultura, lá naquele Roda Viva, por aí vai, ela é obrigada a fazer o que eles mandam. Então, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, quando vazou aquela conversa dele com a patroa dele, a Andréa Neves, ele ali em 2014, ele já começou a criticar a Lava Jato, porque a Lava Jato tinha chegado nos tucanos. Então, ele começou a bater na Lava Jato. Chegou onde não podia. Então, essa turma, esses jornalistas, na verdade, que são, na verdade, pusilanes, são uma espécie de rêmoras que ficam ali. Rêmora é aquele parasita do tubarão, aquele peixinho que ia... Vivendo de sobra. Então, essas rêmoras, elas criam uma espécie de imagem mental acerca do Lula para a população, só que, na verdade, eles são incapazes de contar para as pessoas o que é verdadeiramente o Lula. Aí o Reinaldo fala assim, não, porque o Bolsonaro tentou associar o Lula ao tráfico. Meus amigos, de uma vez por todas, o Lula é signatário do Foro de São Paulo, signatário não, ele criou o Foro de São Paulo, aonde a FARC assina a ata junto com ele. Né? E desculpa, vocês não sabem disso, eu convido vocês a lerem. Vamos fazer o seguinte, pode reparar, ninguém consegue tirar minhas redes do ar.
Porque tudo que eu falo tem fonte. Tudo que eu falo tem fonte. Não tem como... Ó, por exemplo, no Peru tem o Sendeiro Luminoso. Tem um livro chamado Vale da Morte. Massacre Oculto do Sendeiro Luminoso. Pode procurar no Google aí. Dá um Google e pesquisa. Vale da Morte. Vocês vão ver várias comunidades indígenas escravizadas pelo Sendeiro Luminoso. O Sendeiro Luminoso, já que vocês estão falando agora das meninas venezuelanas, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles separavam, prestem bem atenção, eles sequestravam famílias inteiras de indígenas, tirava o filho do pai, a esposa do marido e botavam em acampamentos, campos de trabalho forçados separados para que eles não conseguissem ter resistência, para não criar unidade, para não ter família. O Sendeiro Luminoso, aliados do Lula, Sendeiro Luminoso, vulgo Partido Comunista do Peru. E eles matavam pessoas para tirar a gordura para lubrificar as armas deles. Já que vocês estão falando das denúncias da Damares, que foi horrível, por aí vai, então estou avisando. Meninas a partir de 12 anos de idade eram escravas sexuais. E elas tinham que reproduzir para poder aumentar o número de guerrilheiros do Sendeiro Luminoso. Querem saber os aliados do Lula na Colômbia? Vou dizer a Farc, que o Lula disse que a Farc deveria se tornar um partido político. Inclusive, para poder ajudar o pessoal de casa aí, hoje a Farc ela tem um outro nome, é o Comunes, né? É Comunes, o site lá. Porque agora é partido político. Então, quando você for dar o Google... Por orientação do Lula. Exatamente, por orientação do Lula. Agora... Então, pro pessoal que não achar no Google, quer fazer com o MST quando aqui, você né? for dar o Google, você não precisa... Agora, vai achar, vocês vão apagar, eu vou dar a dica aqui, vocês vão apagar. Copicha. Eu sei que vocês vão apagar do Google, porque vocês têm um gerenciador de conteúdo. Um dia eu vou contar isso aqui ao vivo. Vou contar isso aqui, como é que vocês operam com gerenciadores de conteúdos de vocês, porque eu conversei com alguém que foi criado dentro da casa de Fidel Castro e cuja mãe participou de um sequestro de um avião aqui no Brasil. Tem muita informação.